Script Object Notation, o qual é um formato de dados baseados em texto. Ele é usado para armazenar e trocar informações entre sistemas diferentes, como servidores, web e aplicativos. Isso facilita muito a troca entre esses diferentes sistemas, porque o JSON é um formato de dado leve e que consegue ser interpretado por várias linguagens de programação. Por isso que ele é bastante utilizado para a criação e consumo de APIs. Isso ocorre, por exemplo, entre o navegador, o cliente e o servidor, ou servidores. Um documento JSON ou objeto é um conjunto não ordenado de dados, armazenado em um par, nome e valor, que inicia e termina com chaves. Ele é um conjunto não ordenado porque, diferentemente do array, para você acessar ele, você não precisa colocar o índice. Ele possui suporte a diversos tipos de valores, como string, de 0 ou mais valores Unicode, e valores Unicode significa todos os valores possíveis em diversas línguas. Por exemplo, ele suporta caracteres japoneses, enfim, de todas as línguas. Números com ponto flutuante, números inteiros, valores booleanos, nulos, arrays, objeto, inclusive uma coisa dentro da outra, tipo um array dentro de outro array, um objeto dentro de um array. Ele aceita praticamente quase todos os formatos de dados. Ele só não suporta comentários. Além disso, ele suporta também caracteres de escape, que são aqueles caracteres, por exemplo, quando você tem que usar um caractere, mas não usando a função dele da programação. Por exemplo, você tem que usar aspas dentro de um texto. Só que aspas na programação é para você, colocar um texto, mas como é que você vai usar um aspas texto dentro de outro texto? Aí você precisa de uma barra e esses caracteres de escape. Ele também suporta e entende notação científica. Aqui tem um exemplo de um JSON que está dentro de uma variável, onde aqui você tem o valor, entre aspas, geralmente o nome, na verdade, entre aspas, geralmente o nome sempre tem que vir entre aspas. Agora, o valor depende do tipo. Por exemplo, como é um número, ele não precisa vir entre aspas. Mas como aqui é um texto, ele precisa vir entre aspas. Aqui, por exemplo, tem um array dentro, tem com um caractere aqui, Unicode, enfim. O JSON, ele tem dois processos. O primeiro processo é o processo de serialização, que é o processo de captura dos dados, ou seja, do objeto, para que ele possa ser armazenado e transmitido e posteriormente reconstruído. Ele vai ser transformado de objeto para um string, para poder fazer essa transferência de dados entre os diferentes sistemas. E para você conseguir isso, você usa JSON.stringify e dentro dos parênteses a variável ou o arquivo JSON que você tiver. A deserialização já é o processo inverso. É quando você pega um texto e você traz ele novamente à sua forma original. Reconstitui a sua estrutura de dados. Que seja um objeto, que seja um array, enfim. Ele refaz esse processo. E para você conseguir fazer isso, você usa o JSON.parse e entre falo sempre aspas, mas entre os parênteses, a variável ou o nome do objeto que você tiver.